versículo 11 e versículo 12. Diz assim: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E Satanás saiu da presença do Senhor. Vamos orar. Pai, queremos nessa hora, Senhor, apresentar diante de Ti a vida, Senhor meu Deus, deste homem e dessa mulher que me ouve. O Senhor é um Deus, Pai querido, Pai amado, que precisa, Senhor meu Deus, receber de nós todos os pedidos para que o Senhor traga uma palavra que condiga, que venha trazer, Senhor, uma resposta. Por isso eu preciso orar. Eu preciso apresentar a Ti as minhas necessidades. O meu irmão, a minha irmã precisa apresentar as suas necessidades. Por isso eu peço, Espírito Santo, fala conosco. Traga sobre nós o Teu querer. Arranca a barreira, o impedimento e a muralha. Tira todo o conflito da nossa mente. Tira todo o conflito do nosso coração. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, observamos aqui no livro de Jó, do capítulo 1, do verso 11 e 12 que nós lemos, a Bíblia diz que Satanás chega diante de Deus e diz assim: Jó, ele não é convertido. Irmão, se você for ler todo o texto, você vai entender que o diabo estava querendo colocar o testemunho de Jó em jogo. É mais ou menos assim. O diabo chega e diz assim: olha, Jó não é convertido de verdade, pois ele te adora por aquilo que o Senhor faz para ele, mas não por aquilo que o Senhor é. Então o diabo queria confundir a mente de quem? De Deus. Ele é louco. Então a Bíblia vai dizer que o diabo ele não para, ele continua. Deixa eu tirar tudo, olha o que ele está dizendo. Deixa eu tirar tudo dele, e eu vou te provar, eu vou te mostrar que ele não te ama de verdade. Aí a resposta de Deus. Aí Deus virou e falou assim: pode tomar tudo dele, só não toca em sua vida. Irmão, isso é um código, isso é uma revelação. O diabo começou a agir. Então o diabo vai começar a agir. Ele vai tirar a saúde de Jó. Ele tirou os 10 filhos de Jó. Ele enlouqueceu a esposa de Jó, ao ponto dela dizer: amaldiçoa o teu Deus e morre. Então o diabo tirou tudo que Jó tinha. O diabo tirou o quê? Tudo que Jó tinha. Só que no meio daquela crise, no meio de tudo, aquela dor, aquele sofrimento, o diabo ele ficou o quê? Revoltado. Ele ficou tão revoltado que mesmo perdendo tudo, a Bíblia vai dizer que Jó fazia declarações que abalaram o inferno. Sabe o que eu estou aqui nessa tarde para falar para o senhor e para a senhora? Que quando eu declaro que amo a Deus sobre todas as coisas, que eu declaro que Deus é o meu Senhor acima de tudo e de todos, em momentos de crise, em momentos de fraqueza, em momentos de perseguição, em momentos de dor, de doença, em momentos aonde eu olho, eu falo: meu Deus, não acho uma saída, mas eu vou continuar declarando que o Senhor é na minha vida. Você pode ter certeza, querido, Deus não desampara os seus. Deus não abandona os seus. Olha as declarações que Jó fez. Ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Está lá em Jó capítulo 19, 25. Outra declaração no momento da turbulência que Jó vai fazer: mesmo que Deus me mate, nele
confiarei. Jó 13:15. Perante Deus até a tristeza salta de alegria. Jó 41:22. Querido, para baixo, para cima, quando te abaterem, então tu dirás: haja exaltação, o Deus salvará o humilde. Jó 22:29. São declarações do servo Jó. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1, versículo 21. Eu não sou inferior a ninguém. Jó disse em capítulo 12, versículo 3. São declarações que Jó fez na presença de Deus, mesmo sofrendo, mesmo perdendo, mesmo chorando. Ele vai fazer declarações importantes na presença de Deus. Então nós precisamos declarar. No momento da crise, no momento da perseguição, no momento da tribulação, eu tenho que abrir a minha boca, em vez de reclamar, clamar. Olha que coisa linda. Em vez de reclamar, clamar. No momento da crise, no momento mais difícil da minha vida, em vez de murmurar, em vez de, ficar interrogando a Deus, tantas perguntas, tantos interrogatórios, tantas blasfemas, murmurações. Em vez de eu ficar murmurando, eu vou adorar. Eu sei que não é fácil. Eu sei que tem pessoas que estão me assistindo agora que está dizendo: pastor, não é fácil, mas se fosse fácil todo mundo fazia. Por isso que Deus está trazendo essa mensagem para mim e para você nessa tarde. Em tempos de luta, em tempos de luta, em tempos de prova, em tempos de perseguição, em tempos de sofrimento e de dor, adore ao Senhor Jesus Cristo. Porque Jó tem um segredo aqui. Jó tem um segredo. E qual é o segredo de Jó, pastor? Por que ele não se desviou, mesmo com tantas adversidades? Está lá em Jó capítulo 23, versículo 11. Ele declara: nas suas pisadas os meus pés se firmaram, guardei o caminho e não me desviei dele. São declarações de Jó, mesmo ele sofrendo, mesmo ele padecendo, mesmo na adversidade. O segredo de Jó era esse. Jó 23, capítulo 11, e declaração, ele declara: nas suas pisadas os meus pés se firmaram, guardei o caminho e não me desviei dele. Escuta isso aqui. O tudo de Jó não era a sua saúde, o tudo de Jó não era o seu casamento, o tudo de Jó não era a sua riqueza, não era os seus filhos. Tudo de Jó era Deus. O tudo de Jó era Deus. Por muito pouco, amados, pessoas se desviam do caminho do Senhor, porque perderam o emprego, porque perderam o relacionamento, porque perderam isso, perderam aquilo. Por muito pouco pessoas abandonam a sua fé. Por muito pouco pessoas abandonam a sua igreja. Por muito pouco pessoas se desviam para um caminho tortuoso, para um caminho que não é um caminho de luz, é um caminho de trevas. Por muito pouco. Eu estou falando de um homem que foi provado nas finanças, foi provado na saúde, foi provado na perca da família. Deus está me usando para falar para cada um que tem ouvidos. Ouça o que Deus está dizendo. Deus, ele não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele. Eu preciso ter compromisso com a palavra dele. Eu preciso confiar nessa palavra. Eu preciso acreditar nessa palavra. Porque senão, amado, você não sabe. Você fica que nem uma peteca, uma pena que o vento leva para um lado, o vento leva para outro. Por isso que Deus disse: não toque na vida dele. Satanás foi diante da presença do Criador e Deus falou assim: não toque na vida dele. Por que que você não pode tocar na vida dele? Eu vou te explicar. Por que que Deus não permitiu que o diabo tocasse na vida dele? Porque Deus sabia que ainda que Jó perdesse bens, perdesse filhos, ele não blasfemaria. Então Deus falou assim: deixa ele vivo, porque eu restituirei 2 vezes mais aquilo que ele perdeu. Deus, ele quer restituir aquilo que a gente perdeu.
Ninguém prova que é convertido verdadeiramente quando está tudo bem. Ah, mas eu sou convertido. Quando está tudo bem, todo mundo é crente. Quando está tudo bem, pastor Vanderlei, todo mundo é crente. Agora, ninguém, querido, prova quando está tudo bem. Mas nós só conseguimos provar que somos convertidos. Não é convencido, é convertidos verdadeiramente na luta, na batalha, na dificuldade. Porque eu ofertar na igreja, eu tendo um dinheiro sobrando no banco, desculpa, é fácil. Mas eu ofertar naquele momento que eu tenho contado meu dinheiro, é aí que é a prova de que você realmente confia no Deus que cuida de você. Eu devolver o meu dízimo, mesmo que o meu salário abaixou, mas eu sendo fiel no meu dízimo, aí está a prova que você é crente. E você deixar de dar o dízimo, porque você não sabe o que vai acontecer com a economia do país, isso não é ser crente. O crente verdadeiro, como o servo Jó, ele confia em Deus, ele dorme, descansa e acorda e sabe que Deus cuida dele. Quantos de nós muitas vezes somos levados por palavras, por influências, por o que nós vemos, pelo aquilo que nós ouvimos, por situações, pela mídia, e nós ficamos completamente perdidos, sem saber o que fazer. Por quê? Porque nós não estamos firmados na palavra de Deus. Se eu estou firmado na palavra, eu estou firmado em Deus, porque Deus é a palavra, Ele é a palavra. Jesus é o verbo se fez vivo, Ele é a palavra. Posso ouvir um glória para Jesus? Ele é a palavra. Muitas vezes, querido, pessoas estão na igreja, mas ela perde tudo. E aí, pastor Vanderlei, a pessoa vem para a igreja, mas ela está no pó. A pessoa vem para a igreja, ela está numa situação precária. A pessoa vem para a igreja, mas ela tem enfrentado o seu vale de sombra da morte. Tem muita gente enfrentando o vale da sombra da morte. Aí alguém fala assim: pastor, da onde essa pessoa tira forças? Da onde essa pessoa, em meio a tantas lutas, ela consegue vir para a igreja? Eu vou te falar o porquê. E sabe de onde é? Primeiro, porque tudo dela é de Deus. Tudo dela é de Deus. O tudo dela não é a saúde. O tudo dela não é o casamento. O tudo dela não é a riqueza. O tudo dela são as coisas terrenas. Porque ela, não, pastor, as coisas terrenas é de Deus. Tudo vai ficar, tudo vai permanecer. Um dia nós estaremos na glória com Deus. Então, irmão, o tudo dela não são coisas terrenas, porque ela sabe que tudo em nossa vida vem de Deus. A senhora que está me assistindo e está dizendo: pastor Vanderlei, eu estou preocupado com o meu casamento. O teu casamento veio de Deus. Os seus filhos são de Deus. As finanças são de Deus. Essas dívidas que Deus permitiu que você fizesse são dele. Ele vai dar estratégia, ele vai dar condição para você resolver o problema no casamento, para você resolver a comunhão em família. Deus vai te dar condição, porque tudo vem dele. Pastor, Deus tem poder para restituir? Tem. Leia o livro de Jó, vocês vão entender. Não se detenha somente num versículo, em 2 versículos. Às vezes eu vejo pessoas ministrando uma palavra somente naquele versículo, mas existe um texto, um contexto, que infelizmente, se a gente não lê todo, vira pretexto. Eu preciso entender a palavra, eu preciso entender o tempo da história, eu preciso entender o que está acontecendo dentro daquela história. Jó começa muito mal, mas termina bem. É o tempo da restituição na vida de Jó. Deus tem poder para nos abençoar com aquilo que nós precisamos. Deus tem o poder para nos trazer o impossível, para se tornar possível na nossa vida. Então, quando Deus é o nosso tudo, quando eu realmente descanso nele, quando eu realmente confio nele, quando eu realmente estou debaixo da sua sombra, oh aleluias, estou na sombra do Onipotente,
Eu não sei o senhor que está me ouvindo, o que o senhor está passando. A senhora, o que a senhora está atravessando. Mas Deus está usando a minha boca para dizer para ti, nessa tarde, que existem segredos dentro da palavra de Deus, que nós precisamos viver. Não somente saber, mas praticar e viver. Deus era o tudo de Jó. Será que Deus tem sido tudo de cada um de nós? Ou nós falamos que servimos a Deus, mas no momento mais difícil abandonamos Ele? Ou será que nós adoramos a Deus, mas no momento que bate uma crise, a gente questiona, murmura, blasfema contra Deus? Será que verdadeiramente a minha vida está em Deus, ou somente eu estou em Deus para que eu possa ter aquilo que eu quero? Não buscar a Deus pelo que Ele é, porque Jó buscava a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele podia dar. Prova disso foi o que nós lemos, verso 11 e 12. O diabo chega na presença de Deus e diz assim, ó, sabe por que Ele te serve? Porque você dá tudo para Ele. Conjectura minha isso, gente, que eu estou falando. Aí Deus fala assim, então faz o seguinte, pode tocar em tudo, só não toca na vida dele. O servo Jó é um exemplo para todos nós dessa geração. O servo Jó é um exemplo para cada um de nós nessa geração. A gente pode perder o que for, mas sempre vamos permanecer firmes na presença